Encontro de Saberes 2021. Olá, meu nome é Larissa Fernanda Fonseca Guedes, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da UFOP, também bolsista CAPES e orientada pela professora doutora Isis Eloá Machado. A minha pesquisa é intitulada Impactos Financeiros e a Saúde da População Brasileira relacionados ao consumo excessivo de sódio, que faz parte de um projeto maior, que conta com a participação de pesquisadores de outras instituições. E esta é a equipe que produziu este vídeo. Dentre os diversos hábitos alimentares não saudáveis, evidências científicas mostram que o consumo excessivo de sódio está associado ao câncer de estômago, à doença renal crônica e ao aumento progressivo da pressão arterial, que, por sua vez, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morbimortalidade no país. Por isso, o objetivo do nosso estudo é analisar a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis atribuíveis ao consumo excessivo de sódio no Brasil e estados no ano de 2019. Este é um estudo ecológico que utilizou os dados extraídos do portal do Institute for Health Metrics and Evaluation, ou IHME, da Universidade de Washington, a qual é responsável por conduzir o Global Burden of Disease Study 2019, ou GBD. As estimativas que usamos neste estudo, portanto, foram produzidas pelo GBD a partir de dados de bases secundárias de domínio público. Para estimar a mortalidade, nossa pesquisa utilizou o cálculo da FAP, que é a fração atribuível populacional. Essa medida representa a proporção de um desfecho na saúde da população que pode ser atribuída à exposição. Por exemplo, qual é a proporção de óbitos por doenças crônicas atribuídas ao consumo excessivo de sódio? Para se obter a FAP, o GBD considerou 3 elementos: a exposição ao fator de risco, que é estimada pelo GBD 2019 a partir de revisões de literatura e dados de inquéritos nacionais realizados pelo Ministério da Saúde e IBGE. São priorizados estudos que utilizam o método padrão ouro, que para o caso do sódio é a excreção urinária de 24 horas. Mas, quando são incorporados estudos que utilizam outras metodologias, como os instrumentos dietéticos, o GBD faz ajustes para tornar os dados comparáveis e também refina esses dados, ao aplicar a regressão espaço-temporal gaussiana, que modela a estimativa da exposição por sexo, idade, país e ano. O risco relativo para cada causa associada ao consumo excessivo de sódio é obtido a partir de levantamentos na literatura, principalmente em ensaios clínicos e estudos de coorte. O GBD também aplica modelagem sobre essa estimativa. Por fim, o nível mínimo teórico de exposição, também chamado de TMREL, é obtido através de revisão de literatura, sobretudo em meta-análises. O TMREL para o consumo de sódio identificado pelo GBD é de até 3 gramas por dia, sendo esse consumo considerado adequado, para o qual o risco de desenvolver doenças atribuídas ao sódio é mínimo. Após ser calculada pelo GBD, a FAP é multiplicada pelos óbitos específicos por causa para que possamos obter a mortalidade atribuível ao consumo excessivo de sódio, ou seja, a partir da FAP, o GBD estima a proporção dos óbitos que seria reduzida em um determinado ano, se a exposição ao risco tivesse atingido um cenário ideal, ou seja, um nível ótimo de exposição. Os pares risco-desfecho foram selecionados na literatura pelo GBD com o objetivo de identificar evidências que apoiem a relação causal entre o consumo excessivo de sódio e os desfechos em saúde, além de quantificarem a magnitude das associações e das incertezas. Assim, o GBD identificou a associação direta entre o câncer de estômago e o consumo excessivo de sódio e associações mediadas pela hipertensão, isto é, o consumo de sódio acima de 3 gramas por dia é capaz de elevar a pressão arterial e desencadear doenças cardiovasculares e doença renal crônica. Então, para o nosso estudo, essas foram as doenças crônicas atribuíveis ao consumo excessivo de sódio para a população brasileira no ano de 2019, cujos resultados demonstrados a seguir serão publicados na próxima edição da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Estimou-se que 30.814 óbitos poderiam ter sido evitados no Brasil em 2019,
caso a população apresentasse consumo de sódio adequado. Quanto ao sexo, em 2019, as taxas de mortalidade atribuíveis ao consumo excessivo de sódio variaram de 9,32 no Amapá a 23,06 no Rio de Janeiro entre os homens. Já entre as mulheres, essa taxa variou de 4,45 em Roraima a 13,65 no Rio Grande do Sul. Porém, padronizando as taxas de mortalidade por idade, observou-se uma variação de 15,28 em Minas Gerais a 28,93 no Maranhão entre os homens. Quanto às mulheres, a variação foi de 7,39 no Amazonas a 12,46 nas Alagoas. As doenças cardiovasculares foram as principais responsáveis pelos óbitos por doenças crônicas atribuíveis ao consumo excessivo de sódio, seguidas pela doença renal crônica e o câncer de estômago para ambos os sexos. O consumo de sódio contribuiu significativamente para mortes por doenças crônicas no Brasil, sobretudo no Nordeste. Portanto, torna-se necessário propor políticas mais adequadas às realidades regionais, que favoreçam a otimização dos investimentos no SUS e diminuam as desigualdades entre os estados, como focar na promoção do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, em acordos com a indústria alimentícia para reduzir o teor de sódio dos produtos e informar a população acerca dos riscos do consumo excessivo de sódio. Agradeço de forma especial ao FOP, à CAPES, ao CNPq, ao IHME e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição por todo o apoio à minha pesquisa. Muito obrigada!